galera. Pode ser mais forte. Bom dia. Diga comigo essa frase, primeiro para você, acreditando que ela tem o poder de transformar a sua vida nessa manhã. Diga comigo assim: só Cristo pode dar o máximo. Agora diga para o seu irmão que está do seu lado aí: só Cristo pode dar o máximo. Agora diga para quem está em casa, olhando para a TV aqui, para essa câmera, diga bem forte: só Cristo pode dar o máximo. Quem crê nisso aí, diga aleluia. Que bom que você já chegou para esse acampamento, que bom que você está aqui, que bom que você está em casa nos acompanhando nesse dia tão lindo que o Senhor fez para nós. Eu já quero que você pegue a sua Bíblia. Quem crer na palavra de Deus, tome a sua Bíblia aí, por favor. Levanta a sua Bíblia bem alto. Isso, e diga comigo assim: eu tenho a força. É isso aí, a força de Deus está à nossa disposição, também através da sua palavra. Se você tem a palavra de Deus, você tem a força que vai guiar os seus caminhos, que vai te colocar nos trilhos. Vamos abrir então na carta de São Paulo a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7. Tito 3, de 3 a 7. O tema do nosso acampamento é muito pertinente para os dias de hoje. E nessa primeira pregação que eu terei a graça de realizar nesse acampamento, no dia de hoje, eu quero trabalhar, junto com o tema que me foi proposto, essa primeira parte do tema geral: ele caiu em si. A beleza de começar a festa só pode acontecer por causa desta bela atitude do jovem pródigo, gastador, esbanjador, que caiu em si. Mas olha só o que temos aqui na palavra de Tito, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Quem encontrou, diga: eu achei. Vamos embora então. Vamos ler comigo aí, todos juntos? Podemos rezar com a palavra de Deus? Eu estou na tradução da CNBB, mas não importa se você está com a tradução da Ave Maria, pode ler comigo, de 3 a 7, juntos, vamos lá? Nós também outrora éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus. São Paulo vai dizer a Tito: nós também outrora, antigamente, como é que nós éramos? Éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres,
vivendo na maldade, na inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Ora, São Paulo vai dizer que todo mundo era assim um dia. E talvez você que esteja aqui, que veio para esse acampamento ou que nos acompanha em casa, ainda esteja vivendo todos esses ou alguns desses pontos. Uma pessoa sem conhecimento da verdade, rebelde, e tem até uma banda aí, né? Rebeldes. E nós jovens gostamos de ser rebeldes, nadar contra a correnteza, não do pecado, né? Mas nadar contra os princípios. Muitas vezes o pai da gente fala assim: não vai, porque a gente é rebelde. Eu vou. Não faz isso, eu faço. Porque a juventude é o momento da rebeldia. A gente costuma dizer até isso, sim ou não? E aí acontece que nós também vamos ficando aqui desorientados, servindo a várias paixões e aos prazeres. Pega comigo agora, deixa marcadinho aí essa passagem, e vamos lá para Lucas 15, que é todo o norte desse acampamento, está nessa passagem do filho pródigo, Lucas 15, 11. Jesus, quando ele vai contar essas parábolas da misericórdia, que estão justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 15, está contida as 3 parábolas da misericórdia: a da ovelha que se extraviou, a da moeda perdida e a do filho pródigo, que é, vamos dizer assim, a parábola mais linda de Jesus, e é onde ele mostra o rosto do Pai. Que Deus é esse? Quem é esse Deus para nos amar assim? Esse é um Deus rico em misericórdia. Esse é o nosso Pai. E aí o início fala o seguinte, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O homem tinha 2 filhos. Santo Agostinho vai dizer que esses 2 filhos que este homem tinha, este homem é Deus, e os 2 filhos são os judeus, o povo escolhido, e os gentios. Ou seja, já aqui nessa parábola, Jesus está dizendo para nós que Deus nos tem como seus filhos. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: você é filho de Deus. Não, mais forte, meu irmão, convence aí. Você é filho de Deus. Pega na bochecha dele e fala assim: você é a coisinha mais linda do mundo. Você é filho de Deus. Agora pega na sua bochecha e fala assim: eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus, levanta o braço e diga: eu. Quem é filho de Deus, canta. Mais forte. Quem é filho de Deus, canta. Levanta, fica de pé aí, bem. Levanta o seu braço assim e fala assim: eu sou filho de Deus. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem é filho de Deus, canta. Olha para o seu irmão que está do seu lado, ele cantou isso aí? Ele cantou que é filho de Deus? Você também cantou isso? Então vocês são irmãos? Então abraça o seu irmão, fala assim: a gente é irmão, cara. A gente é brother. Tamo junto. É nós. Nós somos filhos de Deus. Vamos aplaudir o nosso Pai, o nosso Deus. Nós não somos órfãos. E essa é a primeira libertação que eu quero pedir que Deus realize em nós. Pode sentar. Isso. Mas essa é a primeira cura, a primeira libertação que eu quero clamar que Deus realize no início desse PHN. Eu sou filho de Deus.
Eu sou amado de Deus. Eu sou especial para Deus. Eu tenho um pai, eu não sou órfão. Por mais que você tenha vivido situações difíceis com os seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, que talvez não te deu amor, carinho, que não te incentivou, que não esteve presente na sua vida, não tenha medo, larga esse passado para trás. Não fica remoendo, não fica buscando lá atrás sentir aquelas dores, recordando-se das quedas. Não, olha para frente. E nesta manhã, diga mais uma vez, batendo no seu peito, não gritando apenas com as vozes, mas grita com o coração. Convence-te a ti mesmo: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus, o Deus onipotente, que criou todas as coisas, que fez esse sol tão lindo, a natureza, o mar, o universo. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Pega a Bíblia de novo aí. Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. Um deles sou eu. Amém? Somos todos filhos de Deus. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai então dividiu os bens entre eles. Ora, aquele pai devia ser um homem muito rico, devia ter uma grande quantia, porque os seus servos e os seus filhos não passavam necessidades, tinham em abundância. Até o filho pródigo depois vai dizer assim: caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Poxa vida, passando fome, querendo comer lavagem de porco, enquanto os empregados do meu pai têm pão em fartura. Então nós podemos concluir que o pai que essa família era uma família bastarda. Graças a Deus eles tinham condições. Então o filho mais velho deveria ser assim, um filho mais assíduo ao trabalho, deveria ser o braço direito do pai no trabalho da agricultura. Mas o filho mais novo não. Acho que o filho mais novo, ele estava cansado da monotonia ali da fazenda. Ele queria curtir, ele queria descobrir, ele queria novidade. Talvez os amigos dele falavam assim: cara, você não está sabendo, lá na cidade rola toda noite uma rave da hora. Olha, tem uma galerinha, tem mulherada. Olha, as meninas estão tudo lá, os piriguetes estão tudo lá, cara. Olha, você não vai ficar, cara, sai dessa fazenda aí. Talvez ele ouviu aqueles amigos dele, né? Jogava bola, e de repente, no meio do futebol, os caras falavam ali: cara, foi tão boa a noite passada. E aquele moleque lá, jovem: cara, o que eu estou fazendo da minha vida aqui, nesse lugar? Ah, já sei. Está na hora de pedir a minha parte, ó. Ó. Vazar. Picar mula. Ir embora. Eu preciso viver a minha vida. Está na hora de viver a minha vida. E aí ele vai para o pai e fala assim: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Ei, meu Deus do céu, hein? Gente, alguém já viu alguém distribuir herança enquanto está vivo aí? É difícil, né? Geralmente a gente dá herança quando? Quando? Alguém já deu herança para alguém aqui? Ainda bem, né? Porque senão era uma alma penada que estaria aqui. Mas a gente só recebe herança quando um parente morre. Então, se aquele jovem, vem comigo, se aquele jovem teve a coragem de chegar para o pai e falar assim: pai, ô pai, fala meu filho, seguinte, estava pensando aqui, no alto dos meus 15 anos, já tenho maturidade, já sei falar yes ou no, quero curtir aí a vida. Seguinte, o senhor é muito rico, então dá minha parte que me cabe da herança, me dá a minha parte aí. Aí o pai, o que ele faz? Se fosse você, dava: vai embora, menino, vai tirar esse leite, cheiro de leite nas calças. Enquanto você tiver 18 anos, quem manda aqui sou eu, não é assim?
A porta da rua é serventia da casa, não é assim? Quem já ouviu isso aí? Eu também já ouvi. Mas aquele pai não. Aquele pai deixou, dividiu os bens e deu para aquele moleque lá, para nós, essa parte da herança. Meu irmão, a primeira atitude de revolta do filho pródigo é um grito de independência, de autonomia. É um grito onde ele diz: eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero curtir, me dá o que o Senhor tem. E aí a gente faz isso com Deus. E qual é a herança que Deus nos dá? Ele nos dá a mente, a inteligência, a saúde, a beleza, o corpo. Ele nos dá as capacidades, a sabedoria. Ele nos dá a vida. E a gente pega tudo isso como é nossa herança e vai para longe do pai. A primeira coisa que acontece é o quê? O pai dividiu o bem entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e, versículo 13, partiu para um lugar distante. Partiu para um lugar. Aí você pode perguntar assim: mas por que aquele pai permitiu que isso acontecesse? Por que Deus deixa? Ele sabe que a gente vai meter o pé pelas mãos. Ele sabe que a gente vai errar. Mas por que Ele entrega àquele jovem a parte da herança? Porque Ele não quer dissuadir o seu filho. O pai, ele tem ciência de que a experiência da vida vai lhe ensinar e vai fazer com que ele encontre a verdadeira felicidade. Deus permite que isso aconteça porque Ele sabe do mal tirar um bem. Ele é capaz de transformar o mal em matéria-prima de salvação. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele permite, por isso que Ele deixa que a gente usufrua de forma errada. E aí a gente volta no versículo, lá na leitura anterior, que diz: nós também éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo às várias paixões e prazeres, vivendo a maldade e a inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Deus permitiu que isso acontecesse porque Ele sabe do mal retirar um bem, porque Ele usa o mal como matéria de salvação. E por isso que você está aqui, porque você já encontrou com o Senhor e você pôde experimentar que a verdadeira alegria não está nos prazeres do mundo, mas está em servir, e está na casa de Deus, na casa do Pai. E você veio fazer festa aqui, e você veio viver essa experiência de uma verdadeira festa. O pai dividiu o bem. Aquele filho vazou e foi embora para onde? Para um país. Para um país. Força, gente. Para um país. Para um país. Agora faça comigo assim, distante. A gente vai falar bem devagarzinho, quer dizer, bem prolongado. Para um país distante. De novo. Para um país. O que quer dizer esse país distante? Aquele jovem partiu para o esquecimento de Deus. Ele quis ficar longe do Pai. E nós também, quando vamos entrando nessa vida de rebeldia, como diz a carta de São Tito, de São Paulo a Tito, nós vamos também vivendo esse esquecimento de Deus. Eu vou me enveredando pelo caminho do prazer, pelo caminho da luxúria, pelo caminho da posse, do dinheiro, de ter as coisas, de gozar da vida, de curtir, que eu vou tendo o controle da minha vida. Eu faço tudo o que eu quero, eu tenho direito sobre o meu corpo, eu tenho direito sobre a minha vida, eu faço o que eu quero, eu escolho o gênero sexual que eu quiser. Olha o grito de independência que o mundo está dando aí.
Eu escolho o que eu quero ser. Se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher, eu escolho. Não é mais fisicamente, biologicamente, não é mais uma graça de Deus. Não, o que é que Deus me deu? Deus me deu o dom, me dá essa herança aqui. Eu vou escolher o que eu quero. Eu vou gastar a minha saúde como eu quero. Eu vou passar a noite, eu vou trocar a noite pelo dia mesmo. Eu vou ficar 24 horas viciado na internet. Eu não quero mais saber da casa do Pai, porque lá é uma monotonia. Lá eu tenho que ficar dependendo de Deus. Me dá um pouquinho aí. Pai, me dá o alimento de hoje, porque aí é que é bonito. A oração do Pai Nosso é isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus quer que nós dependamos dEle dia após dia, e que nós conquistemos essas boas obras, boas coisas na oração cotidiana. Mas a gente não quer rezar todo dia. A gente quer logo tudo. Dá tudo que eu vou gastar como eu bem entender. E aí você vai para um país distante, você vai se afastando de Deus, de maneira que você chega até a se esquecer de Deus. E no meio da bagunça, irmão, no meio do som, no meio do funk, no meio da dança, do forró, do sertanejo, ninguém está lembrando de Deus não. Ninguém lembra de Deus. Estamos curtindo. Está favorável. Está tranquilo. Como é que está a sua vida? Está tranquilo, está favorável. Deixa só chegar a fome. Continua a palavra de Deus aqui. Continuando. Versículo 14. Antes disso, finalzinho do versículo 13. Partiu para um lugar distante. E ali o quê? Me ajuda aí por favor, hein, amigão. Ali? Como? Zerou? Não, o que é que está aqui escrito aí, rapaz? Zerou? Isso é prova agora? E ali é assim que está escrito aí? É ou não é? Dissipou. Isso. Tudo que tinha numa vida desenfreada. Alguém já andou num carro e perdeu o freio aqui? Já, irmão? Peter, você já passou por aquela coisa, né, irmão? Gente, o Peter está escrevendo um livro, vai lançar daqui a pouquinho. Mas o segundo livro, já estou dizendo para ele que ele vai escrever Histórias que só Deus sabe, com Peter de Laura. É um bom. Porque esse menino já passou por tanta coisa. Alguém já andou num carro que perdeu o freio já? Ainda bem que você está aqui, né? Porque meu amigo perdeu um freio descendo uma ladeira. Não tem jeito. Ou você já joga direto no barranco assim para parar, ou vai no freio motor, vai baixando da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira. Porque senão vai acabar, vai quebrar tudo, vai morrer. E olha que bonito, aquele jovem esbanjou tudo numa vida sem freio, sem limites. E é interessante, a parábola chama-se filho pródigo. E o que quer dizer pródigo? Justamente isso, esbanjador, gastador. Então aquele cara, aquele jovem, assim como nós, muitas vezes gastamos tudo, gastamos nossa saúde, e aí fumamos tudo, sem saber se o nosso pulmão vai aguentar ou não. Bebemos tudo, sem saber se o nosso fígado vai aguentar ou não. A gente quer curtir, a gente quer azarar, a gente quer esbanjar. E aquele jovem foi gastando tudo. E nesta hora, meu amigo, tem amigo, hein? Tem amigo do lado, é ou não é? Vamos lá, galera, poxa, que legal. Porque enquanto você pode dar alguma coisa, as pessoas vão se aproximando de você. Parece que tem muita gente na sua casa. Esses dias eu conversava com o Ronaldo, e o Peter já sabe muito bem, até utilizou a pregação dele numa missão que eles foram. Uma história muito linda, o motorista, né? O cara era traficante, foi preso, e aí a gente foi numa missão agora, semana passada, para Ubatuba, a quem eu mando um grande abraço para o povo de Ubatuba, lá na festa do Divino. E ele estava partilhando dessas experiências. Ele dizia assim: Emanuel, minha casa vivia cheia,
Minha casa vivia cheia, era churrasco, era cerveja. As pessoas iam lá para casa porque sabia que tinha droga, sabia que o ponto ali estava fervendo, e eu achava que estava tudo de bom. Mas chegava uma hora que todo mundo vazava, eu ficava sozinho. Mas eu não ficava nem comigo mesmo, porque eu nem sabia quem era eu. Não sabia nem mais quem eu era. De tanto que as pessoas foram roubando de mim, tirando de mim o dinheiro, a alegria, o prazer, foi roubando também a minha identidade. Eu não sabia mais quem era. E eu fico imaginando que esta é a mesma dor que muitos sentem. A alegria da noite que acaba quando acaba a festa. E às vezes acaba tão mal, às vezes no hospital, porque foi assaltado, porque viveu numa briga, porque entrou em coma alcoólico, porque ficou tão drogado que apagou e não sabe o que aconteceu. E aí no outro dia é aquela ressaca, aquela dor de cabeça. Mas como a gente ficou viciado, como o nosso corpo começou a receber algumas substâncias que nos davam prazer, a gente quer sentir de novo aquele prazer. Só que o nosso corpo ele é muito interessante, viu, gente? O nosso corpo é fera. Quando nós sentimos prazer, quando eu encontro, por exemplo, a minha esposa Gabi, eu vejo ela, depois de um dia de trabalho, o meu coração bate ligeiramente apressado. Aí eu fico olhando, e aí meu coração bate, que alegria. E eu sinto prazer, satisfação em vê-la. E quando a gente dá um beijo, aí eu vou parar por aqui porque eu sou casado, a maioria de vocês não são. Mas quando a gente vê essas experiências de olhar para uma natureza, uma paisagem bonita, e ir na praia, e olhar a praia, ou vir aqui na Canção Nova, olhar essas montanhas, nós sentimos prazer, alegria. Só que o que acontece? Quando a gente experimenta uma droga, quando a gente experimenta o álcool, a bebida, mas principalmente uma droga, a descarga de adrenalina e dessa substância no nosso cérebro para sentir prazer é muito alta. Então a gente sente um prazer muito grande. Uau! Nossa! O problema é o seguinte: no outro dia a gente vai querer sentir a mesma coisa. Só que o nosso cérebro começa a fechar os receptores, porque ele vai dizer assim: cara, isso aqui é muita coisa para nós, a gente vai morrer com tanta coisa assim. Então vamos fechar os receptores. E aí o que acontece? Olha que louco. Para você sentir o mesmo prazer da primeira vez que você fumou, você vai ter que fumar mais e mais. E cada vez que você vai fumando mais, usando mais os receptores vão fechando, vão fechando, vão fechando. E olha que louco. No fim disso tudo, quando o vício já está arraigado ali, olhar para a esposa, para um lugar lindo, para uma paisagem, encontrar-se com os amigos, já não dá mais prazer, porque os receptores estão todos fechados. O que acontece? O cara vai mais ainda para o vício, para a dependência, e aí vai entrando em depressão, porque nada mais lhe dá alegria, porque o próprio corpo foi se protegendo. Gente, aquele jovem viveu essa experiência de viver uma vida desenfreada, sem domínio. A vida desenfreada é a base de tudo, de acordo com a galera aí, né? Vale tudo. Vale tudo. Essa música não pode mais, né? Porque já está valendo até o que ele cantou naquela época que não podia, né? Já está valendo, então. Vale tomar todas, ficar com todas, beijar todo mundo, praticar sexo livre sem receio. O importante é o prazer, vale tudo. O problema é o seguinte: quando nós agimos assim, nós estamos à procura da felicidade, mas só encontramos prazer. E prazer passa. E prazer passa. É preciso nos dominar, nos controlar, por limites. Por isso que o jejum é uma ferramenta de santificação.
Por quê? Porque ele me ajuda a me dominar. Naquele dia eu quero comer aquele bife acebolado bem gostoso, mas é sexta-feira da paixão e eu faço uma oferta a Deus e eu me controlo, não vou comer. Naquele dia eu quero tomar um refrigerante bem gostoso, bem gelado, mas aí eu fiz um voto, uma penitência e eu não vou tomar. Gente, quando a gente tem a capacidade de controlar a nossa boca para o que comemos e bebemos, a gente também controla o órgão sexual. Quem é descontrolado na boca não consegue segurar embaixo também não. E aí começa, ó, masturbação, pornografia, sexo desregrado. E aí depois você já está cansado daquele sexo com o sexo oposto. Aí você quer experimentar a novidade. Aí vem a curiosidade. Já ouviram aquele ditado, a curiosidade matou o gato? Já ouviram? Eu escrevi no meu livro uma experiência que eu disse assim, que a curiosidade não matou o gato. A curiosidade fez com que o pecado entrasse no mundo. Porque eu fico imaginando que Eva teve curiosidade. Deus falou assim, vocês podem comer tudo, aproveitem, andem pela chácara, façam o que vocês quiserem, vão no santuário para as misericórdias, vão para a pregação, vão no show, tire foto com a Liana, ela vai estar ali o dia todo para receber vocês. Vai falar com Peter, pede para ele contar as histórias, conversa com ele, aproveite tudo. Só não pode ir na casa do Monsenhor Jonas. Eu quero ir, eu quero ir lá, eu quero ir. A pessoa tem tudo, só tem uma coisa que foi proibida. Aquilo gera curiosidade. A Eva olhou e falou assim, será que essa fruta é boa mesmo? Aí vem o demônio, né? Essa fruta é boa. Cuidado com a curiosidade. Muitos de nós entramos no meio do pecado. E se você já está aqui, graças a Deus foi livrado disso, que não teve uma experiência de beber, de fumar, de se drogar, graças a Deus, mas pelo amor de Deus, não caia na tentação de provar não. Vou ver como é que é, para ver como é que fica. Não, é o primeiro gole, é a primeira transa, é a primeira experiência. Não caia nessa de curiosidade não, isso é coisa do demônio. Não queira viver a sua vida de forma desenfreada. Mas é o seguinte, vamos passar para frente. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região. E ele começou a passar necessidade. Só acontece o seguinte, não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz um trabalho de física e me lembrei. Aqui é você, tá ligado? E eu também. E aqui é a nossa vida normal, tranquila. Água não tem gosto de nada mesmo. Água Canção Nova. Aqui, propaganda. E é a sua vida, né? Mas a pessoa fica cansada dessa monotonia. Nossa, do mesmo jeito. Não tem cor, não tem graça. Eu quero uma coca. Eu quero uma pinga. Eu quero uísque com água de coco. Mas, poxa vida, essa vida aqui. Aí de repente você pega tudo, né? Água, Canção. E aí você traz, aí de repente, vamos experimentar, fazer experiências. Nossa, meu irmão. Pega areia, hein? Pegar só que ninguém gosta de fazer essas coisas sem agitação, né? E aí toca um funk, aí vai sertanejo, forró. E aí você vai vivendo uma vida totalmente desregrada, sem regras. Porque você quer aproveitar, você está cansado dessa vida monótona, água. Nossa, não tem gosto, não tem... Falta alguma coisa aí, eu preciso de algo mais. E aí você coloca suco de limão, você coloca o que você quiser. Eu só coloquei a areia porque já faz de uma vez aqui as coisas. Mas imagina que isso aqui seja tudo que você experimenta. Tudo. Entrou aqui, está aqui. Na vida agitada, você já se confunde. Você não sabe mais se você é areia, se você é
é água, se você é barro. E ainda tem o óleo, né, irmão? Ou o óleo da unção. Só que esse óleo aqui também vamos misturar. Vamos jogar aí a vida sexual, vamos jogar tudo isso aqui, vamos misturar bastante. Ver o que é que dá nessa bodega. É uma vida muito agitada. Deixa o negócio agitado aí. Volta para cá agora. Porque depois que a palavra diz que ele tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome. Meu irmão, é o seguinte: só Deus não passará, só Deus permanecerá. Só Deus não passa. Isso quer dizer o quê? Tudo passa, tudo passa. Passa a dor, ela vai passar. O sofrimento passa. As dificuldades passam. E o prazer também passa. O dinheiro acaba. Os amigos vazam. Tudo passa. E aquilo que antes era liberdade se transformou em escravidão. E aí chegou uma grande fome. Interessante que a fome não estava na casa do pai, estava no país distante. Então, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos aproximamos de lugares que terão fome, desgraça, doença. Então, se nós nos afastarmos de Deus, nós vamos infelizmente tocar nisso. Quando nós buscamos em tudo o que fazemos o caminho para ser feliz, mas buscamos no caminho errado, no lugar errado. E aí, meu irmão, minha irmã, quem se esquece de Deus e desperdiça os seus dons na busca de uma felicidade no mundo e numa satisfação carnal, termina passando fome. Volta lá naquela passagem lá, ó. O que é que Tito fazia? O que é que ele vivia? Não ele, né? Mas São Paulo diz: nós éramos sem conhecimento, nós éramos rebeldes, desorientados, servindo às várias paixões e aos prazeres, vivendo na maldade, na ira, odiosos, odiando uns aos outros. Caramba! A gente vivia assim, ou vive assim, até dentro da igreja, odiando o irmão, querendo matar o irmão, pisar no irmão. Desafinou, ainda bem. A pregação dele foi ruim. A gente fica ali, olha, torcendo, porque dentro de nós esse pecado safado que há em nosso coração, essa concupiscência diabólica, faz com que mesmo dentro da própria igreja, mesmo caminhando já na igreja, a gente queira ficar com o pé aqui, outro acolá, um pé no mundo, um pé em Deus, um pé no mundo, uma vida desenfreada. Porque é o seguinte, meu irmão, o pecado é assim: tem uma parede branca, você pega um prego e pecou, ficou lá o prego. Aí você vai pegando vários pregos: prostituição, safadeza, bebida, mentira, aí vai colocando um prego. Aí de repente você se converte. Puxa vida, eu era um bêbado que vivia drogado, encontrei Jesus, me converti. Aí você, com a confissão, tira os pregos. A confissão faz isso, tira só que ficou o buraco na parede. Está lá ainda a concupiscência, a tendência. Então a gente tem que ter mais cuidado. Mais cuidados. Quanto mais nos afastamos do Senhor e declaramos nossa independência, mais sujeito às intempéries da vida nós ficamos, meus irmãos. E aí nós vamos começar a ter fome de saúde. Olha uma pessoa que é drogada, que está no alcoolismo, olha como é que ela é doente fisicamente. Se você assiste alguma propaganda, algum noticiário, algum programa que fala sobre aqueles jovens que vão para a Cracolândia, você tem dó, você se compadece, porque aquela pessoa está desfigurada, vai sentindo fome de alegria, de justiça, de presença. A gente tem todo mundo ao nosso lugar, mas ao mesmo tempo não tem ninguém. A gente tem sede
da presença. A gente tem sede de Deus. Por isso que o salmista diz: minha alma tem sede de Deus, minha alma tem fome de Deus. Eu tenho fome de Deus. Meu Deus, eu estou com fome de Ti, eu tenho saudade de Ti. Estava com saudades de Ti. A gente vai ficando tão longe de Deus que nós vamos ficando com saudades dEle, com fome dEle. A gente sente a falta de água, de uma casa para descansar, de roupas novas, de saúde, mas também a gente sente falta de aconchego, de apoio, de amor, de afeto, de cuidado. E aí, nessa experiência, meu irmão, olha que ironia do pecado. Volta lá, de novo, versículo 15, capítulo 15 de Lucas, versículo 15. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que mandou para um sítio cuidar de porcos. Olha que ironia do pecado. O pecador que não quis reinar com Deus, trabalhar para o Pai, passa a servir as suas paixões, renega e abandona o Pai para entregar-se ao patrão. Olha que ironia. O cara não quis servir ao Pai, mas teve que se colocar, sujeitar-se ao patrão. De maneira que louco isso. Não podemos esquecer que Jesus está contando essa parábola para o povo judeu. E que no meio do povo judeu não se cria até hoje porcos, porque porco é um animal impuro para o judeu. Então, se o cara, aquele jovem, foi buscar trabalho, e o trabalho dele foi cuidar de porcos, imagina a humilhação. Imagina como ele estava distante da casa do pai, porque estava muito distante da sua cidade, porque ele não lá podia criar porcos. E interessante que Santo Agostinho e os padres do deserto, Santo Ambrósio, etc., vão dizer que os porcos são os demônios. Com o nosso pecado nós alimentamos os demônios. Nós satisfazemos o demônio. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós vivemos nessa vida desenfreada, quando nós pedimos a parte da herança que nos cabe, quando nós queremos fazer da nossa vida um alvoroço, uma agitação, uma novidade, a gente acaba servindo os porcos. Nós acabamos servindo ao pecado, alimentando os porcos. E interessante, no tempo de penúria, no tempo da crise aqui no Brasil, para aquele patrão valia mais a vida de um porco do que daquele homem que cuidava deles, porque aquele homem não deixava nem ele comer a comida dos porcos. Mas é interessante, olha o que Santo Agostinho diz a respeito desses alimentos que os porcos comiam. Este alimento dos porcos são as vistosas doutrinas do mundo. As doutrinas do mundo servem para ostentar, mas não para sustentar. São alimento digno para porcos, mas não para homens. Próprias para dar ao demônio deleitação, mas não aos fiéis a justificação. A comida do porco, o prazer do pecado, a satisfação do pecado não nos alimenta, não nos satisfaz. Por isso que aquele jovem, meu irmão, minha irmã, não conseguia comer a lavagem, porque ele era proibido. Por que ele era proibido? Porque não satisfazia. A satisfação do pecado não preenchia a fome, o desejo, o anseio daquele jovem. E aquele jovem foi vivendo uma situação deprimente. O filho pródigo inveja os demônios ao querer comer a comida dos porcos, porque é típico do pecador, antes de se converter, ficar invejando a felicidade que os demônios têm, aparentemente com o pecado. Mas aí, chegando já para o nosso fim dessa primeira colocação, chega um momento muito importante para nós. Qual é o início do nosso acampamento PHN? O tema, a primeira passagem,
Não. Primeira parte, de novo, força. 1, 2, 3. Ótimo. E aí vem a primeira parte mais importante. No meu livro, na página 57, eu vou dizer assim: a vitória não vem pelo não cair, mas sim pelo levantar. Cair talvez seja uma função necessária da vida, um aprendizado inevitável. Eu vou repetir isso. Cair talvez seja uma função necessária da vida, um aprendizado necessário, inevitável. Mas levantar ou permanecer caído são escolhas nossas. Porque cabe a cada um de nós decidir se iremos transformar a queda em uma experiência ou em uma decepção. Eu vou repetir isso. Cabe a cada um de nós decidir se iremos transformar a queda em uma experiência ou em uma decepção. Você veio para cá nesse acampamento para fazer com que a sua queda se transforme numa experiência de conversão, uma experiência de maturidade, uma experiência de revigoramento, uma experiência de testemunho, que faça com que mais pessoas se encontrem com Deus. A sua queda, meu irmão, o seu vício, minha irmã, aquilo que você vivia, que você trouxe para esse acampamento, que bom que você fez a opção, a escolha de transformar isso numa experiência poderosa de conversão, e não numa escravidão ao pecado. E aí, é hora de cair em si. E aí você pode perguntar: o que é que tem a ver essa pregação com aquilo que o Emanuel está fazendo aqui, essa experiência mirabolante? Ora, quanto mais eu agito isso aqui, olha, quanto mais eu agitar, eu não vou ter condições de separar as coisas. Para que a gente consiga separar, separe o bem do mal e não se entregue ao mal. Eu sei que do seu lado está. Quanto mais eu necessite separar o bem do mal, caramba, o que é que eu estou fazendo na minha vida? A primeira atitude, sabe o que é? Acalmar. Ficar quietinho. Para de agitação. E olha, gente, como o mundo hoje é agitado, hein? Como o mundo faz barulho hoje. É o barulho dos carros, é o barulho da TV, das músicas. Tudo é barulhento. A gente tem medo de ficar sozinho com Deus. A gente tem medo do silêncio. Ai, meu Deus, estou com medo do silêncio. Chega em casa e já liga a televisão. Ai, Deus me livre, não gosto de ficar sozinho. Pelo menos tem alguém ali falando e eu fico pensando que estou com alguém em casa. A gente tem medo de parar dentro da capela, né? E ficar ali com Jesus. A gente já leva o fone. Jesus, eu te amo. A gente tem medo, vai fazer academia e tá lá. Tudo é movido a som, a barulho. Mas nessa hora, meu irmão, é preciso, olha, acalmar, tranquilizar. O Peter de Laura joga muita bola, mas eu jogo mais do que ele. Mas a gente sabe que quando a gente se machuca no meio do futebol, torceu o pé, aconteceu alguma coisinha ali, cara, o sangue está quente, não está doendo, vamos embora, vamos continuar. Mas o Peter teve uma época que o pé dele, de tanto ele andar de carro, se lembra dessa parte aí? O pé, ai, meu pé está doendo. Aí ele jogava, e enquanto estava quente o jogo, sentia um pouquinho de dor, mas ele continuava jogando.
Agora, quando parava, acabava o futebol, ele tomava um banho, chegava em casa, só no Dorflex, irmão. Só no Musculari. Porque depois que o sangue esfriou, depois que a agitação cessou, foi a hora da dor mostrar-se mais forte. Mas é importante que isso aconteça, porque aí quando acontece isso, aí você começa a enxergar que a areia ficou aqui embaixo, que o óleo ficou aqui em cima, e que a água está meio turva, mas não está tão suja quanto antes, enquanto estava na agitação. Isso aqui é você agora. Aqui é o pecado, aqui é o pecado, e isso aqui somos nós. Não estamos limpos totalmente, mas já estamos num processo de purificação, de santificação. Mas para que essa santificação, essa purificação aconteça, é preciso cair em si. Poxa vida, o que eu fiz? Silenciar. Há muitos barulhos exteriores. Caramba, onde é que eu estou? O que aconteceu na minha vida? E aí, já caminhando para o final, é interessante nós percebermos que nós não somos capazes de nos libertar sozinhos. Não. Nós somos escravos e precisamos de um redentor, um libertador, um salvador. E esse salvador é Jesus. Na parábola do filho pródigo, nós não vemos de forma muito ativa esse salvador, esse redentor acontecendo. Mas se nós lermos a passagem da ovelha perdida e da moeda perdida também, nós vamos entender que na ovelha perdida, o pastor vai ao encontro da ovelha. É Jesus, o bom pastor, que vai ao encontro. Ele se antecipa. A graça de Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro de você através de um amigo que disse: vamos para o PHN. Ele foi ao encontro de você através da sua consciência, através do seu coração. Ele foi ao encontro de você através do seu pai, da sua mãe, que disse: meu filho, não faça isso. Meu filho, vai por aqui. Meu filho, vamos num grupo de oração. Deus vai ao nosso encontro como aquele pastor foi ao encontro da ovelha. Ele se antecipa. Na passagem da moeda que se perdeu, nós temos ali uma mulher que varre a casa e acende a lâmpada. Quem é essa mulher? A mulher é a igreja. E ela varre a casa. O que é varrer a casa? Varrer a casa são as ações. É a missa, é o grupo de oração, é as pastorais, são os movimentos. E o que é a luz acesa? Quando nós acendemos a luz, o que é essa luz? A palavra de Deus, Salmo 18 vai dizer, Salmo 118 vai dizer: tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, é esta luz que ilumina. E assim, varrendo a casa, iluminando, a mulher encontra aquela moeda que se perdeu. Gente, Deus se antecipa. Ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro. É a graça de Deus. É aquilo que diz justamente nessa passagem de Tito, que foi o início da nossa leitura. Ele vai dizer: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos salvou, não por causa dos meus méritos, mas por sua misericórdia. Deus, por amor a nós, por misericórdia, vem, chama você, bate na sua cabeça e fala assim: filho, está na hora de cair em si, está na hora de parar um pouquinho a agitação, deixar as coisas decantar, ser purificado. A dor e o sofrimento, meu irmão, muitas vezes são a voz de Deus que nos chama. Aquilo que o padre tinha falado ontem, Deus vai fazer com que a gente caia em si quando Ele quebra a nossa pata. O pastor faz muitas vezes isso com a ovelha rebelde. Vai lá e quebra a pata daquela ovelha, para que ela possa entender: calma, você vai morrer,
Você está indo para o precipício, segura, acalma. É hora de acalmar. É hora de acalmar. Nossa justificação, olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 1996. Nossa justificação, ou seja, nossa salvação, vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Tornamo-nos filhos de Deus para uma vida eterna. É hora de nós pararmos. E aqui eu vou terminar a minha experiência de física para o meu professor. Peguei uma garrafinha da Canção Nova. Esse algodão aqui eu vou chamar de purificação, confissão, Espírito Santo. E aí você coloca no gargalo aqui, ó. Vai fazendo um tchum. E aí tá tudo agitado. Aí você vem e joga aqui as coisas. Essa é a sua vida. A sua vida que vai aos poucos. Não sei se você consegue aqui, por causa do reflexo, ver o gotejamento, quem está na TV. Infelizmente a gente não consegue colocar aqui. Mas tem tanta água, graças a Deus, está bem divididinho, ó. Vou levar aqui para o pessoal, tá? Mais pertinho aqui. Talvez vocês não consigam enxergar. Mas por meio desse algodão aqui, ó, vai acontecendo a purificação da água. O óleo ficou para cima, tchau. A areia já tinha ficado naquele outro pote. E aí você começa a viver esse decantamento, essa purificação, para que uma vida nova possa chegar novamente à sua vida, à sua casa. Para que isso aconteça, para que você faça uma festa, para que você se encontre com Deus e encontre nele a verdadeira felicidade que não passa, que não é temporária, mas que é perene. É preciso passar pela purificação. E para passar pela purificação é preciso acalmar, cessar toda agitação, colocar a mão na consciência e dizer: caramba, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Calma. Até a gente na Canção Nova tem dificuldade para parar, né? A gente faz tanta coisa. Eu mesmo, esses dias, preparando a pregação, nossa, primeiro que você fica tremendo, né? Quando vai pregar no PHN, você fica assim. E aí eu ficava agitado, tenho que preparar a pregação. Mas aí coordenando o ministério de música, não, mas tem um pocket show que eu tenho que pensar ali. Aí vou lá, levo o pocket show. Aí vai na livraria, resolve uma coisa. Aí Jesus fala: vai para a capela, cabeção, rezar. E eu, não, peraí. Tem que limpar a casa, a Gabi ficou doente esses dias. Tem que lavar a casa, lavei a casa. Não, agora eu vou lavar o carro. E você fica naquela agitação. É até uma agitação positiva. É até bom. São coisas boas que você tem que fazer. Mas é preciso fazer o quê? Ter a coragem de parar. E começar a pensar: caramba, olha o que eu fiz da minha vida. Eu quis tomar as minhas decisões. Eu quis ser o Senhor. Eu dei um grito de independência diante de Deus. Olha só, meti os pés pelas mãos. Acabei errando. É hora de parar e de se recordar da casa de Deus. Sabe por quê?
Porque o melhor lugar do mundo é onde Deus está. O melhor lugar do mundo é onde Deus está. Você pode procurar onde você quiser a sua satisfação, mas o melhor lugar do mundo é onde Deus está. Termino com essa palavra. Viktor Frankl, ele vai dizer: Deus abençoa o homem não por o ter encontrado, mas por havê-lo buscado. Deus abençoa você não porque você já encontrou o Senhor, mas porque você está lutando para encontrar a Deus. E por isso que eu digo para vocês com todo o meu coração e toda a minha fé: ninguém sairá desse PHN sem ser abençoado pelo Senhor e sem fazer da sua vida uma verdadeira festa, porque só o fato de você ter vindo buscá-lo, Deus já te abençoa. Fique de pé agora, levanta os seus braços, vamos rezar, vamos cantar, porque enquanto isso, está aqui ó, a purificação está acontecendo, está terminando essa parte, mas tem mais. Deixa Jesus fazer isso na sua vida, meu irmão. E essa água aqui ó, vai ser você no final do PHN, viu? Vai ser você no final do PHN, hein? Domingo. Deixa Deus começar a fazer essa obra na sua vida. Deixa Deus fazer essa obra no seu coração. Levanta o seu braço mais alto que você pode. Mais alto, estica o braço aí, estica o corpo. Canta comigo bem forte assim agora, confiando naquilo que o Senhor vai fazer. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. CançãoNovaPlay.com. Assine já!